Em relação a novos jogadores que podem compor o elenco profissional gremista, Gustavo Quinteiros fez 2 pedidos curiosos à direção tricolor. A gente vai falar sobre isso e também sobre a jogada de mestre que o Grêmio fez para pagar mais barato na sua primeira contratação e também o porquê o Wendel não fechou com o Grêmio, tudo depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente começar falando sobre 2 pedidos especiais de Gustavo Quinteiros à direção gremista, se tratando de jogadores que podem compor o elenco profissional. A gente vai começar falando sobre base, porque o Quinteiros, ele pediu um relatório à direção gremista sobre os jogadores da base que irão para a Copa São Paulo. Que irão não, né? Que foram já para a Copa São Paulo. Quem fez esse relatório foi o técnico Fabiano Dait, junto da comissão técnica e também dos diretores de base, para encaminhar a direção profissional para o departamento de futebol profissional e aí sim chegar às mãos de Gustavo Quinteiros. O Fabiano Dait deu algumas entrevistas nesse tempo, falando que ainda não teve um contato direto com o Quinteiros. Eu, inclusive, entrevistei ele em uma entrevista coletiva lá no CT, onde ele fala que não teve nenhum pedido especial da direção ou do próprio Quinteiros em relação ao trabalho base profissional, mas ele disse que crê que deve sim acontecer. Porque Gustavo Quinteiros é um cara que se interessa muito pela utilização das categorias de base e por isso foi fundamental também esse ponto para a contratação dele nessa temporada. Então esse pedido especial do Quinteiros de um relatório dos jogadores que estão indo para a Copinha e que formam também as categorias de base do Grêmio é interessante para a gente entender como vai ser a forma de trabalho do novo treinador. O outro pedido dele vai em relação a contratações. Porque quando ele foi contratado, alguns membros da direção gremista chegaram nele e perguntaram: Quinteiros, tem alguém novo ou alguém que tu consegue falar pra gente que possa ser utilizado dos jogadores que tu atuava lá que tu usava lá no Vélez? E ele falou: cara, vou fazer um pedido pra vocês aqui. Eu não quero que o Grêmio tente a contratação de nenhum jogador que está no Vélez nesse momento. Em respeito ao clube que eu estava anteriormente e também em respeito aos jogadores que estão aqui no Grêmio, para não ter aquela pecha de ser bruxo do treinador e também para não queimar a situação do Gustavo Quinteiros com a torcida do Vélez lá na Argentina. É um pedido interessante, curioso, que a gente pode avaliar aqui como até um cenário diferente do que era proposto, por exemplo, pela comissão técnica anterior, que costumava buscar jogadores com quem ele havia trabalhado, de certa forma, ou que conhecia. O Gustavo Quinteiros não vai longe disso. Ele fez algumas indicações, mas longe do mercado do Vélez, por exemplo. Ele pediu para que o Grêmio não tentasse a contratação de nenhum jogador do seu ex-clube, até para não chegar com essa vantagem, que a gente pode dizer assim, vantagem subjetiva em relação aos jogadores que já estão por aqui. É outro pedido que fez o Quinteiros. Antes da gente falar dos 2 próximos assuntos, eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo, que ajuda sempre muito por aqui. Gente, o Grêmio fez uma jogada de mestre, tá, na contratação do João Lucas. A gente já tinha trazido aqui no canal de que o Grêmio teria cedido 10% do atacante Guilherme ao Santos para diminuir o valor do João Lucas de cerca de 2 milhões de dólares para mais ou menos 1.200. O Grêmio, que pagaria cerca de 11 milhões de reais por eles, chegaria a pagar 7 milhões e meio, mais ou menos, 7 milhões e 400 de reais. Porém, o Grêmio fez uma outra jogada, tá? Muito mais interessante. O Grêmio cedeu ao Santos 20% do que tinha sob o Tassiano, que foi recém-contratado pelo Peixe junto ao Bahia. E com isso, o Grêmio reduziu mais ainda o valor que deveria pagar ao Santos pelo lateral João Lucas, que hoje o Grêmio vai pagar um pouco mais de 1 milhão, ou seja, cerca de 10% do valor inicial da negociação. Ótima negociação que o Grêmio faz, tem o seu primeiro reforço da temporada praticamente de graça, né? Uma contratação que no início foi criticada pelos valores, eu mesmo critiquei, hoje consigo olhar que foi uma jogada bem interessante do Grêmio. Cedeu 30%, 20% do Tassiano e 10% do Guilherme, jogadores que não estavam mais no clube, por um cara que vai ser aproveitado em 2025, uma baita jogada. Muita gente perguntando também do Wendel, que assinou hoje um pré-contrato com o São Paulo. O Grêmio tentou esse cara? Sim. O Grêmio tentou. Eu fui atrás, o Grêmio sim abriu negociações com o Wendel. De certa forma, ele já estava com um acerto com o São Paulo. O Grêmio até tinha tentado diretamente com o Porto também. Porém,
ele já tinha um acerto com o São Paulo por um salário muito maior do que aquele que o Grêmio poderia oferecer. Um salário que pode chegar ali em cerca de 1.700.000 por mês, um molde muito parecido com o que fez com que o Grêmio perdesse o Alex Telles para o Botafogo. Inclusive o Alex Telles deu entrevista no Duda Garbi falando que ouviu a proposta do Grêmio, mas que naquele momento foi muito mais um desejo desportivo do que qualquer outra coisa, e também o plano do São Paulo, tendo uma Libertadores nesse ano para jogar, acaba dificultando também a negociação nesse sentido. Mas o fato é, o Grêmio tentou a contratação do lateral esquerdo, o Wendel, acabou esbarrando aí em valores e também no projeto do São Paulo, que hoje tem um projeto desportivo muito melhor do que o do Grêmio, mais atrativo para jogadores do mercado brasileiro. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like e também deixa o teu comentário. O que tu achou desses pedidos do Quinteiros? Eu achei bem curioso e achei, de certa forma, interessante e importante também pra gente entender esse novo perfil de treinador que o Grêmio tá colocando na Casa Mata. Deixa aí pra mim. Beijo!